Unifeb, 40 anos, inovando, criando, buscando novos caminhos e, na verdade, objetivando também e oferecendo aos seus alunos várias opções. E dentre as opções, o magnífico reitor Ginter Lothar Pesch realizou uma viagem que eu gostaria que o senhor falasse. Seja bem-vindo, né? Espero que seja de pleno êxito a sua viagem, né? Essa troca, essa busca de conhecimento, acima de tudo, de aprendizado, que é revertido para todos os alunos, alunas aqui da Unifeb 40 anos. Seja bem-vindo, magnífico reitor Ginter Lothar Pesch, no Canal X, tvcanalx.com, nesse dia 13 de junho de 2013, nesse momento, 15 horas e 16 minutos para a história de Brusque. Seja bem-vindo. Obrigado, Banana. A Unifeb, ela tem, a partir do momento que assumimos, ela tem participado desses momentos junto às co-irmãs, as instituições que fazem parte do sistema CAF, e que está sendo realmente muito frutífero esse formato, essa participação. Não só pelos convênios, também pelas parcerias que se criam com essas universidades visitadas, mas também o simples fato de ter a oportunidade de verificar uma realidade, muitas delas, como foi o caso da Universidade de Cambridge, 804 anos, isso realmente é algo fantástico. A partir dessas observações, muitas coisas, Banana, a gente tem implantado aqui na Unifeb, né? Às vezes são detalhes percebidos e que fazem uma grande diferença para a nossa instituição. Nós apenas 40 anos, né? Parece muito para a nossa realidade, mas para a realidade de algumas universidades visitadas, isso é apenas um detalhe, porque a vivência, a história, você percorrer alguns locais onde a história aconteceu e que repercutiu para o restante do planeta, isso realmente é fantástico. Bom, essa foi a terceira viagem que se realizou, na verdade que esse reitor participou. Na primeira edição fomos conhecer universidades portuguesas, na segunda edição universidades espanholas, e neste momento, nessa viagem concretizada este mês, nós tivemos a oportunidade de conhecer Cambridge, né, uma universidade tradicionalíssima inglesa, a Embaixada Brasileira em Londres, que foi fantástico, porque ela ali aproximou as nossas universidades, as nossas instituições, com entidades que representavam diversas universidades inglesas. Um apoio muito forte por parte da Embaixada, o que nos facilitou bastante em termos de contato. Inclusive, participou desta reunião o professor Ronaldo Mota, que foi fantástico. Ele já fez parte do governo brasileiro na educação, né? Na época do ministro Haddad, então recente, e hoje ele é professor na Universidade de Londres, e realmente foi uma pessoa fantástica em relação a construir essas parcerias, esses convênios e dicas, e também mostrando quais são os caminhos em relação a essa parceria nossas instituições e as instituições inglesas. A partir daí nós fomos para a Irlanda, onde era o principal foco dessa missão. E conhecemos lá, então, mais 6 universidades que foram fantásticas, algumas delas tão novas quanto a Unifeb, ou seja, 40 anos. Entretanto, uma diferença, porque há um apoio maciço tanto por parte do governo, em termos de investimentos, como também da iniciativa privada. Lá. As instituições irlandesas, elas são muito parecidas com as comunitárias de Santa Catarina, ou seja, elas são públicas, entretanto, mantidas de um certo percentual pelo governo, mas o capital principal dos investimentos, os orçamentos anuais, vem de doações da iniciativa privada e da participação efetiva das empresas em relação à pesquisa de profundidade. E nós ficamos surpresos porque a Irlanda hoje ela é chamada de
referenciando-se aos asiáticos de tigre celta, tá? Em referência aos tigres asiáticos, por vários motivos, né? A Irlanda, primeiro, por estar num ponto estratégico, segundo, por falar inglês, né? Terceiro, por reduzir os impostos para uma taxa menor que os outros países europeus. Eu estou falando aí em 12,5%, né? É a menor taxa dos países. Isso fez com que diversas organizações direcionassem seus investimentos na Irlanda. Eu estou falando em instituições como Google, Facebook, Intel, IBM, Yahoo, entre outras todas. Então, é um país que a cidade de Dublin, onde nós estivemos sitiados, digamos assim, a faixa de idade da população é muito jovem, porque essas indústrias, digamos assim, atraíram jovens de todas as partes do planeta. Então, um povo muito caloroso, um povo alegre, até nesse sentido parecido com os brasileiros, e criativo. Então, sentimos muito à vontade nesse país, fomos muito bem recebidos em todas as universidades, ao ponto de hastearem bandeiras brasileiras quando lá chegávamos. Enfim, eu acho que foi muito positivo essa viagem e, com certeza, isso vai resultar diversas ações a serem desencadeadas na Unifeb. Já prova disso, nós temos aí 7 universitários de um curso específico que já mantivemos contato com uma universidade irlandesa e provavelmente teremos aí êxito nessa questão de mobilidade desses acadêmicos. O grande foco que a gente percebe é justamente essa troca, né? Essa busca de trocar e fazer com que esses alunos, eu tive ontem gravando o seminário, na parte da administração, do marketing, a gente viu que a juventude tem sede de conhecer. Nós passamos por isso, evidentemente, todos que vocês nos estão vendo nesse momento, seja ele o rapaz, a moça, ou o senhor e a senhora, a juventude é isso, é sede de conhecer, de buscar conhecimento. Agora, a Unifeb, nos seus 40 anos, a nossa universidade comunitária, oferecendo essa oportunidade do aluno aqui buscar essa troca, seja na Irlanda, lá em Portugal, em Coimbra também, que a gente conhece a universidade, belíssima, por sinal também, das mais antigas que o mundo conhece, né? Então, o que acontece? Isso nós vamos fazer aqui, ter não só um aluno melhor, mais preparado, mas um cidadão mais preparado. Hoje, o teu raio de ação não determina-se mais no contexto local, né? Mesmo o nosso país com extensão continental, né? Me chamou a atenção, essa viagem levou em torno de 12 horas, a metade do percurso só percorrendo o território brasileiro. E o oceano. Mas só no território brasileiro já é quase 50% da viagem, quer dizer, nós realmente estamos num continente. Mas hoje o nosso, digamos, o profissional do momento, aquele que é requisitado por qualquer organização, ele deve estar ligado ao contexto global, né? Ele não pode mais desconectar do que está acontecendo em vários outros continentes. A internacionalização, que foi algo que, quando assumimos a instituição, nós colocamos como uma meta, hoje ela realmente já pode se dizer que a base já entendeu na instituição e está buscando por isso. Não tem mais como não ser verdadeiro essa situação. A Unifeb com certeza vai proporcionar os caminhos para que o acadêmico possa sentir isso, presenciar uma outra cultura, e essas universidades que nós visitamos, eles recebem acadêmicos do planeta como um todo. Então, olha que riquíssimo é essa experiência. Uma delas, que foi a última que nós visitamos, a Limerick, ela inclusive, eles têm lá tipo uma associação, um clube que cuida de questões culturais em relação à universidade. E, por sinal, o próximo presidente desse clube será um menino brasileiro, e é muito interessante porque eles
tudo de forma voluntária, mas com suporte institucional, se desenvolve a gastronomia, a questão da música, a questão da arte como um todo, de diversas partes do planeta, ou seja, o Brasil mostrando a sua cultura, a sua música, a sua gastronomia, o filipino, o argentino, isso é muito interessante. Então, a troca entre esses jovens fará com que ele seja uma pessoa com uma visão muito mais ampla. A Unifeb, ela quer com isso proporcionar essas experiências, né? A grande barreira que continuamos observando e que nós precisamos realmente encurtar ou diminuir essa barreira é a questão do idioma. É muito importante se praticar um ou mais idiomas. Para um europeu é muito fácil até a prática. Primeiro porque é efetivo o ensino de uma segunda ou terceira língua no ensino básico, no ensino médio deles. O nosso aqui um pouquinho, digamos, ainda precisamos encontrar uma fórmula porque ela não está dando certo. O nosso menino aqui, ele a vida toda aprendendo a língua inglesa e não consegue domínio da mesma, né? E eles lá chegam em determinados pontos conforme ele vai evoluindo. Até, eu estou aqui apenas dando um exemplo, mas ele tem um compromisso. Até tal ano ele precisa ter o domínio de uma língua, até a partir dali mais o domínio da segunda língua. E isso acontece, eles realmente. E a facilidade de praticar, por serem países muito próximos e às vezes dentro do próprio país diferenças, se fala várias línguas e o mundo todo ali circulando, realmente é fácil de um domínio de uma segunda, terceira, até quarta língua. Aqui nós temos uma dificuldade. Primeiro, o país ser uma extensão continental. E estamos numa ilha de países que falam espanhol, mas mesmo o espanhol nós poderíamos estar aí praticando, que já seria um grande avanço. Então, esse é a grande barreira. A segunda barreira é a questão econômica, realmente. Para o acadêmico que vai com uma bolsa, realmente é facilitado. A grande palavra da vez agora é o Ciência Sem Fronteira, né? Todas as universidades europeias estão adorando a ideia. Eu acho que um dos poucos governos do planeta que está pagando para seus jovens estarem lá estudando. Então, a questão, sem uma bolsa, realmente são custos, entre aspas, elevados, não pela universidade. O preço na universidade, ela até se equipara, às vezes até menor do que a nossa aqui. A questão é se manter, né? As universidades têm acomodações e tudo mais, mas elas cobram por isso, né? Então, achar que alimentação, transporte ou até a moradia, isso é pago. Consequentemente, o menino que vai para lá, ele precisa realmente ter uma certa reserva, às vezes até com a própria bolsa, né? Nós conhecemos uma doutora que estava fazendo pós-doutorado em Londres e ela afirmou que só com a bolsa do Ciência Sem Fronteira não é possível permanecer em Londres, porque o custo, a realidade para se viver numa cidade cosmopolita como essa é outra. Bom, Londres é a capital mais cara do mundo, né? A libra hoje no mercado está R$ 3,89. Uma libra, R$ 3,89. Uma libra. Por isso, só pela moeda, né, se torna-se realmente muito caro para no nosso momento, na nossa realidade hoje, em comparado com o real. Mas fica o balanço, né? Na verdade, a prática da diferença, e o senhor foi lá buscar essa troca, esse conhecimento para trazer e aplicar aqui na Unifeb nessa história belíssima de 40 anos. Assim, Banana, o importante é que há várias alternativas. Eu não preciso só mandar o meu professor, o meu acadêmico para lá. Nós também podemos recebê-los. Hoje, com a tecnologia da comunicação, nós podemos fazer remotamente. Por que não um professor de uma universidade renomada da Irlanda ou inglesa fazer seminários, dar aula, palestras, através da tecnologia da comunicação, estando lá, né? As trocas, as pesquisas, né? Nós estarmos inseridos, né? Aquele potencial, a infraestrutura laboratorial deles é algo fantástico. Eu
tive a oportunidade de visitar vários microscópios atômicos, equipamentos que utilizam a tecnologia do laser, raio-x. Então, é uma realidade você simplesmente chegar na frente de um bloco e o reitor dizer: aqui nós acabamos de aplicar 40 milhões de euros, né? Então, é outra realidade, né? E melhor ainda, ele dizia assim com todo prazer: isso aqui foi fruto de doação dos nossos ex-alunos ou das empresas que estão interessadas na pesquisa A, B, C, né? Tivemos frente a frente com linhas de pesquisa que tratam a questão da nanotecnologia, da questão do genoma humano, questões ligadas à utilização de raio laser para a construção dos mais diversos tipos de equipamentos, enfim, uma infinidade de linhas de pesquisa. A questão do câncer, uma coisa que me chamou a atenção, Banana, na Irlanda, é que é um país e que foi afirmado lá que praticamente 50% dos remédios que consome-se no planeta foram construídos lá. E melhor que isso, muitos deles desenvolvidos lá, né? 40% das exportações da Irlanda correspondem a produtos derivados da indústria farmacêutica. E isso é interessante, né? Então, uma linha de pesquisa muito forte em cima desse tipo de indústria. Outra indústria que é importantíssima, e eu fiquei impressionado com o nível de tecnologia desse país, é a tecnologia de informática, informação, telecomunicações. Quando você chega no aeroporto e sai do aeroporto, os primeiros edifícios da Google, do Facebook, da Yahoo, da Intel, da IBM chamam a atenção. Ou seja, investimentos maciços por parte dessas grandes organizações neste país. E isso reverte em uma indústria também forte, que não é, digamos, poluidora, tá? E que faz com que o desenvolvimento realmente seja algo impressionante. Então, em todas as universidades que nós passamos, o foco principal era tecnologias, né, inovação, engenharias. Esses eram os focos principais dessas universidades. Ou seja, as competências dessas universidades eram, né, dentro dessas linhas. Bacana, né, gente? Então, eu na verdade, eu agradeço, né, ao pessoal da assessoria, Thaís, justamente no sentido de quando eu liguei para a assessoria de imprensa, eu vou fazer um balanço da viagem do magnífico reitor Günther Lothar Perry, justamente para passar a informação, né? Na verdade, nós temos essa obrigação, essa missão, na verdade, vou voltar, missão, realmente, de passar aquilo de bom que acontece na nossa cidade e para o desenvolvimento dela. E, na verdade, nada é mais importante do que a busca de conhecimento, e dessa troca trazer com que aqueles que aqui moram, aqui precisam buscar esse conhecimento, possam aproveitar e se desenvolver mais, justamente nessa busca. Então, portanto, a gente só pode agradecer a gentileza de nos atender. Chegou há pouco de viagem, né? Chegou quando? Foi na segunda noite, mas eu até tentei participar de um evento importante na nossa instituição, que era o primeiro seminário de marketing. Aí nós estávamos com simplesmente um ícone do marketing, que é o professor Las Casas, autor de diversos livros, mas não foi possível. Realmente eu estava muito cansado. Até por causa do fuso horário. Porque são 4 horas de diferença, mas já no outro dia, na terça-feira, no dia 11, nós já estávamos aí no dia 12, aliás, já estávamos na ativa aí. Mas esse esforço, isso é um investimento, porque, Banana, não tenha dúvida, nós vamos disparar diversas ações direcionadas com aquilo que a gente percebeu que está dando certo para o planeta, né, para alguns países de primeira linha. E também dizer que
a experiência, né, vai gerar frutos em termos de pesquisa mais aprofundada, né, de direcionar. E uma coisa que eu fiquei muito contente é ter plena certeza que aquilo que a gente está definindo como futuro para a Unifeb está alinhado com o que essas instituições fizeram e estão fazendo nesse momento. É lógico que nós ainda temos grandes desafios no nosso país. Primeiro é resgatar perante a própria sociedade a importância da educação para o desenvolvimento do país e para mudar toda uma sociedade, a qualidade de vida do cidadão que atua nessa sociedade. Segundo, que nós precisamos encarar a educação como um investimento e não como alguns interpretam custos ou até supérfluo, né? Nós não podemos deixar de sempre dizer que um povo culto fará uma realidade diferente, fará o que se espera de melhor de uma espécie humana. Então, nesse sentido, a viagem ela foi realmente muito positiva. Nós, como instituição, acabei de mostrar para os meus pró-reitores na reunião hoje de manhã, já recebemos só no dia de hoje 3 correspondências por parte dessas universidades que tivemos a oportunidade de visitar, nos colocando à disposição uma série de ações. Uma coisa que me chamou a atenção também, a quantidade de brasileiros, sejam eles acadêmicos, sejam eles professores ou funcionários atuando nas universidades irlandesas e nas próprias universidades inglesas também. Me chamou muita atenção. Alguns cérebros, alguns talentos humanos brasileiros estão ficando lá. Isso também, de uma certa forma, é preocupante, né? Nós gostaríamos que eles estivessem aqui mudando a situação do nosso país. Mas também ressalta isso a importância que se dá, o valor que se dá ao talento humano brasileiro, que hoje realmente está em evidência. Espero que essa evidência permaneça, que a gente consiga manter, mas em prol de um crescimento, né? Nós precisamos, no nosso país, realmente mudar certas questões, várias propostas devem entrar em prática, várias reformas devem acontecer para que a gente realmente tenha um caminho livre para se desenvolver, para atuar, para poder dar uma sociedade mais justa e equilibrada, nesse sentido. Os brasileiros que lá estão muito contentes, né? Tem um terceiro desafio, principalmente para a Irlanda, Banana, que eu acabei não citando, mas que é interessante, é o clima. É realmente um clima duro, muito frio, muito frio. Nós estivemos lá esse período e em todos os lugares que nós fomos agradeciam a nós porque nós tínhamos levado um sol maravilhoso para eles. Ou seja, é o momento de verão deles e há muitos anos eles não tinham dias tão repletos de sol, ao ponto de que você olha para qualquer espaço verde, pessoas tomando sol a todo momento. Realmente eles trazem lá, fazem um piquenique, deitam no chão e usufruem. E para nós era um friozinho, porque a temperatura variou entre 7 e 17, chegou um dia a ter 20 graus, e que era um calor infernal para eles. Então, a questão do clima também é importante como um certo desafio para os nossos acadêmicos que estão acostumados com dias de sol muito forte. Ok, está aí um balanço, né? Nada melhor do que o nosso magnífico reitor Günther Lothar Pesch falar e fazer esse balanço, né, dessa viagem tão importante para essa história e para o bom andamento dela para os próximos 40 Unifeb 40 anos. Seja bem-vindo ao nosso Canal X, ao tvcanalx.com, seja bem-vindo à Unifeb 40 anos. Obrigado, nós agradecemos ao Canal X, Banana sempre presente. É importante mostrar o que a universidade vem fazendo, né? E de que forma nós vamos poder contribuir cada vez mais
para essa comunidade, né? Não tenho dúvida que essas missões, né, e nós estruturamos a nossa área de internacionalização, já colocamos os nossos regramentos. Banana, é difícil de você competir. Você chega numa universidade lá fora, como tem, vamos lá, 2.500 apartamentos disponíveis para receber acadêmicos, né, do mundo todo para fazer. Nós aqui ainda estamos lutando por questões básicas. Pensar que eles lá, você entra em todas as universidades, você vê placas ou no teto escrito o nome das pessoas que são digamos, colaboradores, os doadores, os mantenedores, e valores que realmente contribuem para o crescimento, e por isso aquelas universidades são belíssimas em espaços históricos, mas com alta tecnologia enfim. Mas acho que o caminho, o traçado está perfeito. E nós vamos, dentro desse caminho, proporcionar para Brusque e região cada vez mais essas novas opções, né, novas carreiras. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer também a vocês por poderem proporcionar e mostrar, né, tudo que a nossa instituição vem fazendo em relação a essa oportunização de melhorar essa sociedade, essa nossa comunidade. Muito obrigado, magnífico reitor Guinter Otterpesch. Imagens geradas por Tiago Burjac. A gente agradece mais uma vez aqui a Thaís e a toda a galera da comunicação aqui da Unifeb. Uma história belíssima, né? Um futuro, então, incomparável para todos nós. Unifeb, 40 anos. Encravada numa cidade que vai completar, no dia 4 de agosto, 153 anos, mas mostrando a sua força, a sua determinação de buscar as diferenças. Essa é a história da Unifeb 40 anos. Daqui a pouco a gente volta.